A legalização do aborto é uma bandeira a ser defendida no Brasil e na América Latina, principalmente pelas mulheres trabalhadoras. A proibição do aborto legal, ele é gravíssimo porque acaba acarretando em mortes de mulheres, na sua grande maioria, principalmente no caso do Brasil, de mulheres negras, mulheres trabalhadoras e mulheres pobres. Porque a grande verdade é que as mulheres burguesas, as mulheres de classe média, as mulheres que têm acesso inclusive a bens econômicos, conseguem fazer o aborto com muita segurança, tanto no Brasil como no conjunto da América Latina. É importante trazer alguns dados para que a gente consiga perceber isso. Pesquisas recentes realizadas no Brasil, 2016, 2017, pesquisa nacional sobre o aborto, traz dados que mostram que a grande maioria das mulheres que praticam o aborto legal são mulheres negras e mulheres pobres. Um número que traz isso, em 2016, 559 mulheres brancas realizaram o aborto ilegal, aborto inseguro, como costumamos chamar. Em contraposição, 1.079 mulheres negras realizaram o aborto no mesmo ano. Na verdade, esses números também são subnotificados, porque são poucos os casos que chegam e são registrados como casos de aborto inseguro nos hospitais. Muitas dessas mulheres morrem sem sequer chegar nos hospitais. Os dados que foi utilizado recentemente numa audiência no Supremo Tribunal Federal, no STF, inclusive dados que foram apresentados a partir de uma ação no Supremo organizada pelo PSOL e foi de grande amplitude territorial, capaz de chamar atenção para esse caso, trouxe dados alarmantes. A cada 2 dias, uma mulher no Brasil morre por um aborto inseguro. Nos últimos 10 anos, 2.000 mulheres morreram por abortos inseguros. Então, na verdade, são dados que chegam até nós, mas ainda assim expressam uma dimensão muito pequena da realidade. Esses números não são capazes de expressar a totalidade da realidade dessas mulheres. Então isso mostra a urgência dessa luta e a importância dessa luta. A luta pela legalização do aborto no Brasil e no conjunto da América Latina é uma luta em defesa da vida, é uma luta em defesa da vida das mulheres trabalhadoras, sobretudo no nosso caso, das mulheres negras, que são as que praticam. Existe um outro dado que indica o tamanho desse problema. As pesquisas mostram que mulheres que chegam aos 40 anos, uma a cada 4 mulheres já praticaram um aborto inseguro. Então isso mostra o tamanho do problema que a gente precisa lidar e o tamanho do problema que é, na verdade, escondido e negado na sociedade brasileira. A Argentina foi um grande palco e um grande estimulador da retomada dessas lutas. As mulheres na Argentina, ao longo de uns 10 anos atrás, vêm preparando em pequenas ações, em pequenos atos, em mobilizações, em processos de convencimento no conjunto da sociedade, principalmente o movimento chamado Ni Una Menos, argumentos e elementos para defender a legalização do aborto. Não por acaso, em 2018, ele quase foi aprovado por uma diferença de 4 votos na Câmara dos Deputados. No Senado, uma diferença de 8 votos, mas a verdade é que essa diferença muito pequena mostrou o tamanho do movimento, a capacidade de influência do movimento, um movimento tão gigante que foi retomado ontem, que levou também milhares de mulheres às ruas, no estado, no país como um todo, e que na verdade retoma a necessidade, que foi uma promessa inclusive do presidente recém-eleito Fernandes, que vai garantir a legalização do aborto. Essa é uma promessa que não pode ser descumprida, porque senão essas mulheres não sairão das ruas até que o aborto seja legalizado. Isso, sem dúvida alguma, é um impacto gigantesco, significativo, extremamente importante para a luta das mulheres no conjunto da América Latina e no Brasil. Isso nos atinge e nos possibilita condições de reorganizar a luta em melhores condições. Então, o que está colocado para a gente hoje, acho que na América Latina, onde uma boa parte dos países ainda não legalizaram o aborto, no sentido de ser um direito das mulheres, pelas razões que forem de escolher por interromper uma gravidez,
Alguns países, pequenos países como o Uruguai e outros países que são legais, ainda é uma luta necessária, uma luta que mobiliza as mulheres e que vai mobilizar muito mais mulheres, porque diz respeito às nossas vidas. Sabemos que numa conjuntura de crise, de ataque ao direito do conjunto das classes trabalhadoras, os direitos das mulheres e de uns setores que a sociedade entende como mais vulneráveis são os primeiros a serem atacados. E acredito que boa parte disso é que as camaradas na Grécia têm passado, aonde o aborto é legal, foi uma conquista, inclusive, do conjunto da classe e das mulheres na sociedade grega, e que hoje sofre ataques. Setores conservadores da igreja, do Estado, de uma política de austeridade. Isso mostra que a nossa luta é permanente e que a gente só vai conseguir de fato vitórias derrotando um sistema que insiste em nos atacar de diversas formas. Então a nossa luta é permanente, a nossa luta é por uma outra sociedade, a nossa luta é pela nossa vida, pelas nossas vidas. É isso, estamos juntas nessa luta.